Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai dar uma olhada profunda num capítulo-chave, Gênesis 6. Opa! Gênesis 6, hein? Muita coisa ali. Sim, a gente se baseou em vários comentários bíblicos, sabe? Para tentar entender melhor por que essa história de Noé, do dilúvio, mexe tanto com a gente até hoje. É verdade. Toca em pontos fundos, né? Exato. Queremos explorar a corrupção da época, a fé do Noé, que era, única, a graça de Deus, claro, e a primeira vez que a palavra aliança aparece. Importante isso. E tem aquele versículo, Gênesis 6,8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Fica a pergunta, né? O que isso queria dizer ali naquele contexto e o que a gente tira disso hoje? Boa pergunta para começar. Bom, as fontes pintam um quadro bem sombrio, né? Do mundo antes do dilúvio. A maldade humana estava assim, num nível. Gênesis 6,5 e 6 falam da tristeza de Deus, do pesar dele por ter criado o ser humano. E os comentaristas ajudam a gente a entender isso, né? Não é que Deus errou e se arrependeu. É mais uma dor profunda mesmo, pela situação que a humanidade chegou. Isso. E um ponto que as fontes destacam como um momento de virada para pior foi aquela mistura, né? Entre os filhos de Deus, que muitos interpretam como a linhagem boa, de Sete. A linhagem que invocava o nome do Senhor? E as filhas dos homens, que seriam da linhagem de Caim, talvez. Gênesis 6,2 fala disso. Parece que o ver, o escolher baseado na aparência, sabe? Acelerou essa queda. Sim, a escolha pelo que agrada aos olhos, né? Sem considerar o espiritual. And the choose Nephilim. Gênesis 6,4. Os tais gigantes, homens poderosos de renome na antiguidade. As fontes até debatem quem eram exatamente. Tem várias teorias. Descendência de anjos caídos com humanos, líderes tiranos, enfim. Mas o ponto comum é, eles eram famosos, poderosos, mas, diferente de Noé, não acharam graça nenhuma, né? Exatamente. E aí que entra o Noé, né? Nesse cenário todo. Gênesis 6,9 é muito claro. Ele era justo, íntegro e andava com Deus. Um contraste gritante. Total. E o fascinante, que os comentaristas sempre apontam, é que essa justiça toda não vinha dele mesmo, sabe? Ele achou graça, um favor de Deus que ele não merecia. É a primeira vez que essa palavra graça, shem, no hebraico, aparece na Bíblia. Nossa, primeira vez? Que marcante. Muito. E logo depois, no versículo 18, vem a primeira menção de aliança, berit, Deus prometendo preservar Noé. Tá tudo ligado ali, graça e aliança, começando com ele. Isso nos leva para a fé dele, né? Uma fé que foi testada ao extremo, certo? Construir aquela arca. Nossa, sem dúvida, imagina só. Receber a ordem, constrói aí um barco gigante. Gigante mesmo. As fontes falam das medidas, né? Algo tipo 135 metros de comprimento, 22 de largura, 13 de altura. Feita de uma madeira específica, gopher. Que os comentaristas geralmente associam ao cipreste, uma madeira bem resistente, resinosa. E fazer isso, talvez por 120 anos. Em terra seca, anunciando uma chuva que nunca tinha acontecido daquele jeito. Dizem que talvez nem chovesse tanto antes, né? Pois é, imagina o pessoal rindo dele, o ceticismo. Esse Noé tá maluco. Mas Gênesis 6:22 é direto ao ponto. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandara, assim o fez. Obediência total, impressionante. Nascida dessa graça que ele encontrou, né? Ele foi na contramão mesmo. Com certeza. Uma fé que se prova na ação, na obediência, mesmo quando tudo parece absurdo. E essa obediência foi a resposta para a intervenção de Deus que estava para acontecer. O dilúvio, claro, é apresentado ali em Gênesis 6, 13 e 17 como juízo, né? Pela maldade toda. Sim, um juízo necessário, segundo a narrativa. Mas isso é crucial. Deus não só traz o juízo. Ele oferece a arca, o meio de salvação. É juízo e preservação, juntos. Aquela aliança prometida no versículo 18 era a garantia disso, né? A segurança no meio do caos. Exato. E é aqui que os comentaristas fazem umas conexões bem interessantes, sabe? Vários deles traçam um paralelo entre a corrupção lá dos dias de Noé e, bom, outros tempos difíceis, inclusive os nossos. Sim, essa comparação é comum. A necessidade de um refúgio, de um lugar seguro no meio da bagunça moral que a gente encontra pela fé.
Alguns até olham para a arca como uma figura de Cristo, o nosso refúgio hoje. Faz sentido. E tem também Gênesis 6.3, né? O meu espírito não agirá para sempre no homem. Mostra aquela tensão, a nossa inclinação humana para a carne, para a corrupção e a ação do Espírito Santo tentando nos guiar. As escolhas importam, né? Uhum. Carne versus espírito. Mas, voltando para o ponto central que as fontes ressaltam, mesmo com o juízo batendo na porta, a graça é a protagonista. Deus dá um jeito, provê um escape, e esse escape é acessado pela fé, que se mostra na obediência, como foi com Noé. Então, para a gente amarrar aqui nossa análise das fontes, Gênesis 6 mostra um mundo em crise, né? Uma crise moral feia. Mostra a dor de Deus com isso tudo. Mas, principalmente, mostra a esperança. Sim, a esperança. Que surge através de uma pessoa. Noé, que encontra essa graça divina, age com fé, obedece e acaba sendo o cara que permite a vida continuar. E ainda introduz a ideia de aliança de Deus com a gente, mesmo diante do juízo. Perfeito, é isso mesmo. E sabe, fica uma reflexão final que está muito presente nesses comentários que a gente leu. Eles batem muito na tecla da escolha de Noé. A escolha de viver diferente, de andar na contramão da sua geração. Uma escolha consciente. Exatamente. E aí, a questão que fica para a gente pensar é, hoje, com tanta pressão, tanta influência de todo lado, como é que as nossas escolhas, as minhas, as suas, refletem ou poderiam refletir essa mesma busca por integridade, por andar com Deus, seguir um caminho que, às vezes, como foi o de Noé, é difícil pra caramba, né? Mas é ali que a graça se revela. Uma ótima pergunta para a gente levar daqui.